Oi, boa tarde, gente. Ó, respondendo aqui a uma pergunta de uma seguidora do Marquinhos, ela perguntou se o Marquinhos tem crises epiléticas e se ele é agressivo, ou se ele foi sempre assim. O Marquinhos continua com crises epiléticas, são menos, são mais fraquinhas, mas continua. Tem aqui vídeos que eu falo muito sobre isso, e tem vídeos que até mostram o Marquinhos tendo as crises pequeninas, que hoje são pequeninas porque ele operou a cabeça com 9 aninhos por causa das crises epiléticas. E desde então ele melhorou muito. Ao longo desses anos ele teve 2 crises muito fortes, que eu fiquei com bastante medo. Ele já era adulto, mas graças a Deus, aquelas fortes que parecem um relâmpago, que a pessoa fica esticada, tremendo, só teve 2 vezes, e peço a Deus para que não volte mais. Sobre a agressão do Marcos, o Marquinhos já tentou ser agressivo. Hoje o Marcos é o que vocês veem, uma criança meiga, é carinhoso. Quando ele tá mais chateadinho, nervoso, ele até tenta vir para cima, né? Mas como o Marquinhos já conhece essa mãe que ele tem, né? Ele conhece essa mãe há 28 anos, ele conhece o meu não. Porque eu já tive medo do Marcos, eu já contei aqui para os seguidores que eu já tive medo do Marcos. Aos 18 anos, o Marcos me deu uma cabeçada. Foi no aniversário dele, quando ele estava completando 18 anos. Muito nervoso, agitado. O pai veio ver nesse dia, veio dar um beijo ao Marcos, e desde aí, não sei se foi por esse motivo ou não, só sei que o Marquinhos ficou muito agitado. E o Marcos nervoso, o Fábio sempre falando que isso era mimo, porque ele tinha muito mimo, porque não sei o que, não sei o que. E eu, ao olhar para o Fábio, que eu ia sempre atrás do Marquinhos, porque ele se batia nele, ao olhar, foi ali no quarto, ao virar a olhar para o Fábio, o Marcos pegou e mandou uma cabeçada. Eu senti que deslocou aqui a cana do nariz, né? Quando o Fábio olhou para mim, eu estava toda ensanguentada, e eu só falei para ele, para ir embora, para não falar. O Marquinhos, depois de ter feito isso, ai gente, o Marcos, ele depois de ter feito isso, que ele não queria ter feito, que eu sei, mas era mais forte que ele olhou para mim com aqueles olhinhos que todos vocês conhecem, e aquelas lágrimas a escorrer. Entendeu? Então, nesse dia, eu comecei a ficar com um pouco de medo da agressividade do Marcos, e só pedi a Deus, não deixa eu ter medo do Marcos, porque sou eu quem cuida, né? E toda vez que o Marcos, então, vinha para atacar, porque o Marcos é grande, eu sou pequenina, ele levanta os braços para atacar mesmo. Eu tive que enfrentar o meu medo, olhava nos olhos dele, frente a frente, e só falava para ele, não tenta, não faz. E ele engolia os nervos, e fui educando assim, entendeu? Que era para ele, senão hoje, o que seria de mim? O que seria do Marquinhos? Né? Então, teve que ter esse dia, e o Marquinhos entender que, por mais que ele tenha os problemas dele, que é difícil de controlar, né? Só ele, Deus é que sabe o porquê daquele descontrole. O Marquinhos, então, foi aprendendo que ele tinha que o Marcos, calma, ele se mordia, ele se batia nele próprio. O Marcos, eu vejo tantos vídeos de meninos autistas, de crianças autistas com essa agressividade, e eu olho para os vídeos e penso, o meu filho já foi assim, né? Então, mas lá está, cada um educa do jeito que sabe, cada um é que sabe até onde consegue ir, né? Porque quem sou eu? Às vezes a gente vê, porque eu já falei muitas vezes aqui para vocês, que eu sei quando o Marcos está em crise, e sei quando o Marquinhos está a ser mimalho. Tá entendendo? Quando é birra, eu sei.
E eu acho que toda mãe sabe quando um filho está sendo maroto, a gente sabe. Eu sei, eu conheço o Marquinhos. Então é isso. Hoje o Marquinhos é esse menino que vocês estão vendo. Não digo que ele, agressividade não. Ele, se tiver agressivo, ele está com ele próprio. Ele quando tá chateado, ele manda murros na perninha dele. Só que eu olho para ele e digo, não faz isso, calma. E ele, então, o Marcos, a gente tem uma conexão, eu e o Marquinhos, que, como vocês assistem aqui, vocês sabem que o que eu tô falando é a realidade, é a verdade. Eu, quando tenho que brigar com o Marcos, eu brigo com o Marquinhos, porque o Marquinhos sabe quando eu tô falando sério, quando eu não tô. Eu já contei isso aqui para vocês também. Gente, lá está, eles têm a deficiência deles, mas são uns meninos super inteligentes, muito. Até uma capacidade, né? Não vou dizer, o Marcos não tem aquela capacidade de eu falar, olha, vai no banheiro, vai tirar a fralda, vai fazer o xixi. Ele não sabe. Eu como mãe, e na escola, na instituição, é que temos que orientar os nossos filhos. É fácil? Não é. É difícil, mas é isso aí. Sobre a epilepsia, o Marquinhos continua tendo, mas graças a Deus são espasmos. Graças a Deus, amém. Sobre a agressividade, já foi muito agressivo, muito mesmo. Destruía uma casa. Ele batia os armários, ele destruía, ele puxava a toalha com a mesa posta, com pratos, ele puxava, não era de maldade, ele puxava porque ele achava graça do som das coisas caindo no chão, entendeu? Ele fazia isso. O Marquinhos teve bastante fases e que não foram fáceis, foram muito difíceis, mas a gente está aqui todo dia, que é para tentar dar o melhor da gente, né, para os nossos filhos, e é isso, tá bom? O vídeo ficou longo mais uma vez, mas é isso aí, ó, daqui a pouco nós estamos de volta, tá bom? Eu e o amor da minha vida, tá? E obrigado pelas mensagens, pelos comentários de carinho, gente do céu, nossa, me enche o coração de tanta coisa boa que eu leio da parte de vocês, que vocês falam coisas que me faz crescer também, né? Como ser humano, como mãe, como a mulher, né? Então, vocês daí desse lado também me passam muita coisa boa. Para eu continuar aqui colocando os vídeos do Marquinhos para vocês verem as nossas vidas, as nossas rotinas, um pouquinho do que é as nossas vidas aqui, né? E é isso, ó. Um beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco, tá? Beijo!